Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal Mangake, revelada a verdade sobre a mãe de Luffy, uma nobre ou uma revolucionária? Resposta de Eiichiro Oda. Vamos ver então, galera, aí qual vai ser o comentário que o Oda fez aí, que fez o Evandro gravar esse vídeo aqui falando que foi revelada a identidade da mãe do Luffy. Não sei se foi revelado de verdade, eu não sei se é algum comentário como foi feito antigamente aí, que eu ouvi falar que o Oda disse que ela seria uma mulher comum, simples, alguma coisa do tipo, e não algo estrondoso ou muito importante. Mas eu espero que seja uma informação nova e muito importante aí pra ele estar trazendo alguma coisa sobre a mãe do Luffy, porque realmente é uma parada que seria interessante saber, não necessária, porque tem, vamos lá, a gente sabe que muitos animes aí nem é mostrado quem são os pais dos personagens, às vezes dá todo o anime e parece que o personagem nunca teve um pai, então isso não é tão necessário assim, mas seria interessante porque o Luffy é um personagem aí que acaba, que a gente se introduz muito com o personagem, se liga muito ao que ele quer, ao sonho dele e se torna meio que, percebe aquela coisa de amizade na volta e como ele tem a questão ali de saber quem é o pai, tudo mais, e às vezes traz uma certa curiosidade pra saber quem seria a mãe dele também. Não é necessário, como eu disse, mas seria interessante saber, então vamos ver o que o Evandro vai falar sobre isso. E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero maravilhosamente que vocês bem. Estejam muito bem. Hoje eu tô do quê? Ó, bonezinho de MC Brinquedo, 360 graus. E não é porque eu tô com o cabelo comprido não, é porque é informação boa. Vocês sabem quando tem boné do MC Brinquedo é porque o vídeo é interessante. Do que vamos falar hoje? De mistérios. Olha só, One Piece tem diversos mistérios. Para cada mistério resolvido, esses mais de 20 anos de trama, vários outros são inseridos. Cada página do mangá ou episódio do anime é possível teorizar. Exato. Perfeito? E o que acontece? Então, teoria. Um dos maiores mistérios claro, sempre, do mundo de One Piece que atormenta os fãs é sobre a mãe do Luffy. E não estou falando do Crocodile. É verdade. Acredita que a Crocodile é a mãe do Luffy. Vai saber, de repente o Oda acorda virado um dia e fala: não, hoje eu vou colocar mesmo o Crocodile mãe do Luffy. Eu não acredito, não gosto dessa teoria de jeito nenhum. Pra mim não tem nada a ver. Mas enfim, a mãe do Luffy gera muitas dúvidas às pessoas. Ela vai aparecer? É Insama? É um dragão celestial? É alguém importante? Em minhas andanças pela internet aqui, eu acabei me deparando com uma notícia de um site chamado Comic Book. Acabei entrando para dar uma olhada nessa notícia. Era uma notícia que eu não conhecia. Geralmente esses sites pegam notícias antigas e transformam em algo sensacionalista, como se fosse atual. Quem aí não caiu no bait de Green Bull e Fugitora indo para o ano? Coisa que saiu esse ano aqui, o pessoal postou em diversos sites, como se fosse uma notícia completamente nova que o Oda soltou para os fãs, quando na verdade é um trecho de um SBS que saiu em 2017, ou seja, uma notícia requentada, mas que algumas pessoas não conheciam. Eu entrei para ver e realmente isso aqui é fresco, é novo, tá? É uma entrevista da Mayumi Tanaka, dubladora do Luffy, que foi feita para o Expo Crunchyroll durante esta semana. O vídeo ainda não está no ar, não achei esse vídeo, mas temos alguns prints curiosos. E essa entrevista realmente acaba confirmando, indo de encontro com um pensamento bem atual que eu tenho de que a mãe do Luffy possa não aparecer. A gente vai debater isso um pouquinho mais à frente, mas antes vamos falar um pouco da entrevista, do que a Mayumi falou nela e como isso é interessante e como pode ser usado daqui pra frente pelo Oda. Então bora lá, o que a dubladora por trás do Luffy disse aos fãs nessa entrevista? Ela disse que desde o primeiro dia que dublou o Luffy, a atriz ficou curiosa sobre a mãe biológica do Luffy. Olha só, ela também tem a mesma curiosidade que os fãs. Só que ela tem um grande diferencial. Ela tem contato direto com Oda. Perfeito? Vai na casa dele. Pra quem não sabe, a casa do Oda é uma bela de uma mansão ali no melhor estilo da fazenda do Michael Jackson, cheio de brinquedos. É uma coisa bem legal. Então ela tá sempre lá na casa do Oda, tem uma proximidade com ele. E o que ela fez? Ela perguntou pro Oda: cadê a mãe biológica do Luffy? Ela entrou nesse assunto, tocou no assunto. E o Oda disse que não estava interessado em explorar esse lado da herança do Luffy. Palavras do Oda, segundo Mayumi Tanaka. Mas não fica somente em uma coisa jogada ao ar. Tipo, eu não quero me aprofundar nisso. Ele explicou porque ele não quer abordar a mãe do Luffy na jornada dele. Ele disse o seguinte: a aventura de Luffy começou depois que ele deixou os braços da sua mãe. Eu quero contar a história desse jovem. Então, sua mãe
não faz parte dela. Olha que coisa curiosa. E essa frase reflete bastante o que o Oda sempre disse no passado. É uma coisa que ele sempre deixou bem claro, que as mães não fazem parte das jornadas dos personagens principais no mundo de One Piece. Em um SBS, ele deixou claro que mãe é o oposto de aventura. Muito legal isso, né? Com exceções, claro, temos Makino, temos Big Mom. Mas os personagens principais, as pessoas perguntam quem é a mãe do Luffy. Mas horas, quem é a mãe do Zoro, a mãe do Frank, a mãe biológica da Nami. Todos os protagonistas e mesmo antagonistas ou personagens secundários, coadjuvantes, tem essa característica de a mãe não ser tão presente na história. Isto é muito interessante. E o que ele disse aqui de a aventura do Luffy começou depois que ele deixou os braços de sua mãe. E que ele quer contar a história desse jovem quando a mãe dele não faz parte dela. Cai perfeitamente no que ele já disse no passado. Se pegarmos uma entrevista que o Oda deu, onde foi questionado, inclusive esta entrevista é o que geralmente usam para fazer a teoria do Crocodile ser mãe do Luffy, tá? Mas foi questionado, como é a mãe do Luffy? Ela é linda? O que aconteceu com ela? Ela morreu quando o Luffy era um bebê? E Oda disse o seguinte: acho que ela está viva. Ainda estou pensando muito sobre isso, mas se ela aparecer na história, então ela será uma mulher de aparência muito durona. Ela não vai ser uma linda mãe. Ela vai ter um cabelo típico de uma mulher de meia idade com permanente. Geralmente essa parte com permanente é o que o pessoal tira fora para usar na teoria do Crocodile, porque falam que não vai ser uma mulher de aparência muito bela. Mas o Oda deixou claro que ela teria um permanente. E está claro que o Oda está falando aqui da Dadan, que querendo ou não é a mãe do Luffy, né? Eu acho interessante essa entrevista, também não dá pra cair porque o Oda ele gosta de jogar uns baits. Eu sempre estou lendo os SBS dele e ele gosta de jogar coisas no ar que futuramente vão acontecer. Então esta entrevista pode ter sido porque ele já tinha em mente todo o passado do Luffy no Terminal Cinza com Dadan e ele jogou ela como sendo a sua mãe. Tudo que o Oda disse aqui pode acabar mudando. Sabemos que ele disse que o Sabo estava morto, ele confirmou isso até. Tem um databook que confirma Sabo realmente morto e ele voltou. Então o Oda ele gosta de jogar esses baits. Porém eu não acho que ele mentiria para Mayumi Tanaka. Perfeito? Ele daria alguma dica sobre a mãe do Luffy para ela que realmente queria usar. Eu acho que nesse ponto da trama a mãe do Luffy ser inserida é complicado, galera. Temos o Dragon, pai do Luffy, que ainda não mostrou nada, é um personagem completamente misterioso. Vamos ter bastante tempo de página ou de episódios para contar a história do Dragon? Será? Vocês acham que tem um espaço para Oda falando que vai acabar em 5 anos? Não sabemos se eles estão querendo apressar as coisas ou não. Mas se mesmo o Dragon... deveria, mano, por favor, velho. O Dragon... explorada... Por que o Oda colocaria a mãe do Luffy agora nesse ponto? Você ficaria contente se Insama fosse a mãe do Luffy? Eu não, eu acho que seria muita coisa de linhagem familiar acaba estragando. É interessante cada personagem seguindo seu rumo, sua trama. É como o Zoro tentando ser filho do Kaido, ou tentar achar um pai biológico forte pro Zoro para explicar por que ele é tão badass. Ele é um cara que treinou bastante. Eu não gosto muito dessa linha. A teoria que eu gosto da mãe do Luffy é sim, dela ser uma dragão celestial e ser essa grande parte da raiva do Dragon. Mas eu acho que não justificaria ele virar um revolucionário por conta disso. Tem algo a mais envolvido. O que o Dragon faz, se ele fizesse somente por conta da sua suposta esposa, que era uma nobre mundial, é uma coisa um tanto quanto, vamos colocar, egoísta. Perfeito? O que ele faz, a revolução que ele tenta trazer é para a mudança do mundo. Então eu acho que os motivos do Dragon vão muito além da sua esposa ser uma nobre mundial. Estão relacionadas às mentiras do século perdido. Então sim, é uma novidade esse comentário da Mayumi Tanaka. Pode ser levado em conta sim, porque o Oda gosta de trollar. Mas eu não acho que ele faria isso com a dubladora do Luffy. Pode ser que realmente a mãe do Luffy não apareça na história. Pra mim não tem problema nenhum, porque eu acho que tem tantos personagens bons para vermos histórias, e a mãe do Luffy é uma coisa que pra mim não me atrai tanto. Eu quero ver a história do Roger jovem, do Rayleigh, do Garp, Sengoku, sacou? Essa coisa das mães dos personagens definitivamente não vai ser explicado. Então é uma temática que o Oda usa bastante, de realmente afastar as famílias. Tem uma passagem muito curiosa do Usopp, que eu postei até no nosso SBS de perguntas que sai aqui no canal, que é quando tudo dá errado e quando tudo dá certo na vida de um personagem.
E tem o Usopp, quando tudo dá certo, com 40 anos dizendo: acho que o mar está me chamando. E com 60 anos, ele querendo voltar. Acho que ela ainda está me esperando, eu estou com saudades dela. E eu acho essa passagem muito interessante, que é como se fosse uma repetição da história do pai dele, do Usopp. Então o Usopp ele foi pro mar porque ele sentiu o chamado da aventura, é uma frase dele. E foi usada pro Usopp caso tudo der certo na vida dele. Mas ele com 60 anos querendo voltar pra ficar com a Kaia. Vamos colocar aqui a Kaia, obviamente. E vai muito de encontro com os personagens mais velhos, como o Rayleigh, por exemplo, e a Shaq, que se aposentaram. Eu gosto bastante desses pontos, dessas linhas, mas realmente casais em One Piece agora nesse ponto é difícil rolar, galera. A galera me pergunta, quem você acha que vai ser o casal no final da série? Duvido que o Oda explore isso. Pode ser que no final de tudo, depois lá que todo mundo já realizou o sonho, nas últimas cenas ele coloque alguém junto, algum casal morando junto, mas só isso. Fora isso, durante a trama é muito difícil. Mãe do Luffy, outro ponto que eu acho muito complicado. E o Oda reforçando que a aventura do Luffy começou depois que ele deixou os braços da mãe e a mãe não faz parte da jornada dele. Realmente me parece uma coisa a ser levada em conta. Alguns também creem que a mãe do Luffy é uma revolucionária. Temos umas passagens do Dragon onde tem uma mulher misteriosa, mesmo em história de capa ou dentro das páginas do mangá. E alguns creem que aquela mulher possa ser a mãe do Luffy. Pode ser perfeitamente, mas eu não acho que o Oda vai acabar explorando a história desse personagem. Eu acho que entramos nesse ponto realmente de ter muita coisa para se contar. Vocês conseguem ver todos os mistérios de One Piece resolvidos em 5 anos? Eu não consigo. O que aconteceria se ele inserisse um personagem novo como Yamato? Yamato é um caso à parte, mas Yamato está ligado diretamente ao passado do Kaido, a história do Kaido. Já o Luffy, como o Luffy reagiria descobrindo que sua mãe está viva? Né? É muito interessante porque nenhum outro personagem tem esse interesse também. Então uma característica do mundo de One Piece. Acho que todo fã, como eu, se pergunta por que o Oda não desenvolve essa parte materna do mundo de One Piece. Eu acho que é por questão de roteiro mesmo. Acho que o Oda não queria lidar com essas preocupações maternas no mundo de One Piece. De como cada mãe teria que se preocupar com o seu filho. Aí é claramente essa mensagem que ele quer passar aqui, que grande parte das mães puxaria a orelha dos seus filhos, impedindo eles de fazer aventuras. Por isso que ele disse que mãe é o oposto de aventura, porque a mãe seria aquela com a chinela de pau. Então ele realmente não queria lidar com esses problemas e se certificou que não acontecesse desde o início da trama. É tudo bem amarradinho. Por exemplo, o Luffy e o Zoro nunca falaram do paradeiro da sua mãe na série. Franky também não. Os fãs sabem que a mãe adotiva da Nami foi morta quando o Arlong atacou. A mãe do Usopp morreu, assim como a mãe do Ace, do Brook, da Robin, do Sanji. Todas as mães de One Piece não fazem parte da jornada dos protagonistas. O que vocês acham disso? Vocês acham que ainda pode aparecer a mãe do Luffy, uma revolucionária, é uma nobre mundial, é Insama? Eu não gosto de nenhuma dessas linhas. Para mim que continue desse ponto e que desenvolva personagens que já são marcantes e interessantes para a trama, tá? É isso, queria compartilhar com vocês essa notícia, que é uma notícia para lá de bombástica. Como eu disse, o Oda ele gosta de se divertir com os fãs, fazendo prenúncios, como por exemplo o da Dadan, que foi uma entrevista antes do Terminal Cinza sair, então já tinha na cabeça e soltou isso, possivelmente ligando com a mãe adotiva, mas não acho que ele mentiria ou omitiria alguma informação para a dubladora do Luffy, que é uma amiga pessoal dele, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido, bagunçado a mente dos teoristas que gostam de Crocodile sem dar muito Luffy. Galera, muito obrigado por terem assistido, até os próximos vídeos, valeus, fui! Bom galera, foi como eu comentei um pouco disso durante o início do vídeo. O Evandro até concordou com isso, de que a mãe do Luffy não é necessariamente um ponto tão essencial no anime. Tanto pela questão do personagem não ter a necessidade de ser demonstrado a mãe dele, porque não é algo relevante diretamente à história do personagem, porque é a jornada dele, não a da família dele, não a da mãe dele, assim por diante. Quanto existem centenas de milhares de personagens e mistérios em One Piece tão importantes quanto, que poderiam e podem ser explicados além da questão da mãe dele. Então não é algo tão necessário, eu acho que não é algo obrigatório. Eu acho que seria mais interessante falar sobre a mãe do Luffy, quem sabe aí num flashback,
relacionado ao Monkey D. Dragon, aí mostrando antigamente como foi o início da relação dele com a mulher, mas não focando nisso, sabe? Só pra dar a entender quem seria a mãe do Luffy, quem foi a mãe do Luffy, algo do tipo. Acho que isso seria mais que suficiente aí no flashback e não necessariamente abordar essa história a fundo. Até porque também ele mesmo disse que o One Piece aí tende a ter mais 5 anos apenas, então não tem tanta necessidade e eles não podem perder muito tempo de capa, assim, de vídeo, não sei como posso dizer, sobre uma história que é algo que é irrelevante diretamente, né? Tendo tanto personagem ainda que falta exploração aí, tantos personagens novos que continuam aparecendo quanto alguns antigos, Shanks, Monkey D. Dragon, Insama, entre outros que estão aí, né? Então a gente não pode esquecer que eles têm que ter algum espaço de capa, algum momento, tomara que tenham, pra gente entender um pouco mais como funciona eles e como eles foram antigamente, quem sabe. Eu também gostaria também muito, com certeza, de ver histórias aí sobre Silver Rayleigh, Roger, o Garp antigo, o Rox, cara, o Barba Branca quando jovem, Kaido. Seria muito foda ver eles no antigo. Quem sabe até pós One Piece aí uma história mostrando os piratas antigos, seria muito bacana. Acho difícil fazerem isso porque é uma história passada e geralmente a galera já conhecendo a história futura, já conhecendo muito sobre eles, a galera prefere ver algo mais aí dentro do próprio anime mostrando coisas antigas, encurtando algo assim, do que trazendo, sei lá, um novo anime explicando como foi o passado ou algo do tipo. E eu fico pensando, será que o Oda não fica bravo com essa informação que ela passou nessa entrevista, nesse lugar? Porque assim, ela é amiga pessoal dele, como o próprio Evandro falou, né? E isso é uma informação que ele falou pra ela diretamente, é uma informação totalmente relevante se a gente parar pra pensar, que ele tá basicamente dizendo que ele não vai abordar a mãe do Luffy. E as pessoas também espero que tenham conseguido absorver essa frase, né? Tipo, entender o que ela significa e não que, tipo, porque com certeza teve gente que quando ouviu essa frase pensou, como assim a mãe, logo a pessoa paterna mais importante não faz parte da jornada do Luffy, ela é a pessoa paterna mais importante. Com certeza teve gente chata comentando isso e obviamente foi só pra dizer que ela não faz parte da jornada na qual o Luffy tá indo atrás, entendeu? Ela simplesmente é a mãe dele, é a pessoa que deu a vida a ele, é com certeza uma pessoa muito importante na vida dele, mas não faz parte da jornada dele, até por questão de roteiro, como o Evandro falou aqui no final do vídeo, porque quando tu começa a abordar algo familiar, além de quando vê não é algo que o Oda saiba fazer muito bem, porque requer um certo conhecimento disso, também pode ser algo que não é necessário pro tipo de roteiro que ele quer para a história do Luffy, então não faz total sentido. Eu quero que vocês comentem aí também o que vocês acharam sobre esse comentário do Evandro, sobre o que eu falei aqui, se vocês concordam ou não, e se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e até a próxima. Falou!